Muito obrigado, Azevedo, obrigado a todos, Zé Roque, Gadelha, João Paulo, Chidara, obrigado a toda a comunidade que está aqui. E é um prazer fazer parte desse processo. Antes de eu começar, me permita agradecer especialmente aos membros do comitê que me trouxeram até essa fase. E vamos apresentar a nossa visão de futuro e o projeto de gestão que nós temos para o INPE na próxima gestão do INPE. Deixa eu começar me apresentando, se vocês me permitem. Sou um gaúcho, radicado em São José dos Campos há mais de 22 anos, que adoro um bolinho caipira. Eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria, para quem não me conhece, engenheiro. Fiz meu mestrado e doutorado em ciência espacial, e aí eu caí para o lado da ciência, para a física. Trabalhei nos laboratórios da Universidade de Cornell, especialmente em Ricamarca, e já tenho 73 artigos publicados em revistas indexadas. Só revistas indexadas eu estou contando aqui. 3 esse ano. Esse ano já publiquei 2 na Space Weather e 1 na Research Science Letters. Índice H14 crescendo, portanto, um cientista. Mas não só isso, eu decidi que queria ajudar o INPE, queria retribuir, percebi há algum tempo que nós precisamos formar a juventude que vai liderar a instituição no futuro, e voltei para a aula e me formei, fiz uma especialização na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, em instituições público-privadas. Defendi meu TCC, já há bastante tempo, nem me lembro a data, foi 2010, creio. E depois ajudei a montar, como cientista, e aí, como gestor, o Centro de Previsão do Clima no Espaço. Fui 6 anos gerente do Programa de Clima Espacial. Na sequência, fui conduzido, e ali tive vários casos esporádicos de chefia de divisão para ajudar a instituição. Na sequência, fui conduzido à coordenação geral de ciências espaciais atmosféricas na gestão do Dr. Galvão. Aqui eu faço um parênteses, aproveito essa oportunidade para agradecer a confiança que o Dr. Galvão apresentou, depositou em mim, me ascendendo a essa posição que me permitiu ajudar meus colegas aqui na ciência espacial atmosférica. Dando continuidade, experiência em liderança, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Geofísica Espacial e Aeronomia, presidente fundador da sociedade, reeleito para o 2º mandato, e aí fui eleito vice-diretor, não mais por um colegiado, mas por uma turma de gerentes de centro de pesquisa e de previsão do tempo no espaço, incluindo NOAA, incluindo JAXA. E fui vice-diretor do ISES, International Space Environment Service, por 3 anos. E isso me habilitou a hoje ser membro do corpo de expertos da ONU em clima espacial. Nunca deixei minha carreira científica. Hoje também sou vice-presidente da Associação Latino-Americana de Geofísica Espacial, votado, e devo assumir a presidência, porque a votação é para a vice, que deve assumir a presidência 2 anos após de eleito, no ano que vem. Não é isso que me define, eu sou um cientista e sou um administrador. O que me define são as relações que eu tive com todas as pessoas que passaram no meu caminho. Foram vários jovens que eu ajudei a formar, e especialmente esses 2 jovens cientistas que estão em destaque na tela, que me formaram. Eu tive a honra de ser orientado no mestrado e doutorado por Dr. Sobral e Dr. Abdu. Dr. Abdu, medalhista da American Geophysical Union Space Weather, pelas suas teorias em bolha de plasma, e o Dr. Sobral, um dos descobridores das bolhas de plasma nos idos dos anos 70, e aqui eu me curvo e reverencio a eles, como sempre faço. Nas recentes realizações que eu tive, já como gestor na área da CEA, nós montamos um escritório de projetos na CEA para melhorar o desenvolvimento científico da ciência espacial. E ajudamos, com isso, humildemente, a fazer o satélite EQUARS ser aprovado na fase A. A banca de aprovação fez um relatório com louvor, um satélite de 34 milhões de dólares. E esse caso de escritório de projetos aplicado ao desenvolvimento científico levou ao convite feito pelo PMO, o PMI Summit. PMO, na sua 10ª edição,
que estava previsto a ocorrer no Rio de Janeiro, foi adiado por causa da pandemia para 9, 10 e 11 de setembro, convidou o nosso escritório de projeto da CEA para ficar lado a lado junto com BR Food, Vivo, Santander, Natura, Furnas, Abbott e a Embraer, como case de sucesso de gestão. Da onde nós partimos, então, para essa proposta? Vamos começar nos anos 60. Nós estamos em 1969, março de 69. E antes do homem pisar na Lua, o homem pisou em junho. Essa capa da revista Veja é de março, e lá estava o INPE. Como o país do futuro pode chegar ao futuro. E lá já estava estampado: eles sabem o caminho que leva à terra rica, grande e independente. E nós já fazíamos observação da terra. Aqui está um campo de batatas medindo a questão da febre vegetal, os primeiros primórdios do sensoriamento remoto, já em 69, com apoio popular, e pulamos então para o meio do caminho. Dia 5 de março de 2005, às 9h02 da manhã, o INPE, com um orçamento de 120 milhões à época, recebe um relatório via fax, direcionado ao departamento de compras do INPE. Nesse relatório estava comentado impactos da alocação de recursos orçamentários na Agência Espacial Brasileira e não no Ministério. Nesse dia, decidiu-se que 80% desses 120 milhões, dinheiro do INPE, seria gerenciado pela Agência Espacial Brasileira, e não mais diretamente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Passamos por tudo isso e chegamos aos enfrentamentos naturais das mudanças e das crises. Uma carta, 3 dias depois, endereçada ao senhor diretor, Luiz Carlos de Moura Miranda, assinada por todos os gerentes das ações. Naquela época não eram planos orçamentários, a peça orçamentária do governo federal não era direcionada por planos, e sim por ações. E aqui nós temos os gerentes das ações, entre eles o Clóvis Solano, Marco Chamon, Mário Quintino, o próprio Gilberto Câmara, que deve ter apresentado agora uns minutos atrás aí, Dr. João Braga, meu colega, Leonel Perondi, ex-diretor, Antônio Fernando Belotto e todos os demais que eu não citei aqui. Passamos por tudo isso, chegamos aqui. Chegamos no dia de hoje, à sua esquerda, no topo, 2 SCDs, 4 cibers logo abaixo, um centro de previsão do tempo no espaço, o PRODES, um DETER, orgulho do INPE, um desenvolvimento da nossa observação da Terra, ao qual eu me curvo e cumprimento os colegas por isso. Não só isso, eu não vou todos, por causa da multitude de informação, da complexidade do INPE. Mas temos laboratórios de energia renovável, tem o Tupã, o supercomputador, nós vamos mencionar ele aqui na nossa apresentação, um parque de rastreio, controle e recepção de satélites espalhados pelo Brasil, um parque de instrumentação, representado aqui pelo Rádio Observatório Pierre Kaufmann, um parque de instrumentos de pesquisa e desenvolvimento de materiais, de propulsão, e prestamos serviço para todo o Brasil, em prol da nação. Isso revela, esse slide mostra um pouco da multitude de instituições que existem dentro do INPE. O INPE é extremamente complexo. Existe uma diversidade tremenda que eu pretendo endereçar. Não vou conseguir, nesses 45 minutos, já me desculpo antecipadamente, para endereçar toda a diversidade do INPE. É praticamente impossível, mas boa parte dela eu vou tentar endereçar. E assim, promover um plano de futuro para levar as áreas a continuar produzindo. A proposta em si começa agora, e eu me permito iniciar citando o excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg, relator da Política Espacial Brasileira, publicado em 2009 pela Câmara dos Deputados, onde ele diz: é inadmissível que um país que possui uma das mais ricas economias do mundo não eleja entre suas prioridades uma política espacial forte. O senhor Rodrigo Hollenberg não está só nisso. Ele não tem palavras vagas, são palavras sedimentadas em cima de estudos. Veja, o que diz antes, 4 anos antes, publicado em 2005, a OCDE, um estudo que faz uma análise de cenários de vários futuros para o mundo. E na maior parte desses cenários, numa grande variedade de cenários, para ser refém das palavras que foram escritas, é muito provável que aplicações espaciais estejam presentes.
Então, o governo reage. O MCT lança, em 2017, Estratégia Nacional. Eu pulei uma série de ações que foram feitas por razões óbvias, o tempo me impede de citar tudo. Mas o MCT chega, em 2017, e publica Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016 a 2022, que esse comitê pede que seja balizador das propostas dos candidatos no seu edital. E eu me ative a ele. E lá está escrito, na página 63 e 64, perseguir um investimento de 2% do PIB, triplicar o número de pesquisadores. Isso levaria o Brasil a ficar ombro a ombro com a China em termos de percentual de dispêndio de P&D. Se vocês olharem o eixo horizontal, o INPE, o Brasil e a China ficariam ombro a ombro em termos de percentual do PIB. E levaria o Brasil, se vocês olharem no eixo vertical, ombro a ombro com Espanha e Itália, em termos de pesquisador por milhares de habitantes, por milhão de habitantes. Por que o MCT fez isso? Porque talvez ele saiba que investir nas instituições retorna no PIB. Se você olhar essa publicação feita na Folha de São Paulo, 19 de março de 2016, está lá. Douglas North publica as regras do jogo, baseado no índice do Banco Mundial, índice global de governança. Observe, por favor, esse eixo vertical desse gráfico à sua direita. Índice de qualidade das instituições, 0 a 100. PIB per capita, 0 a 125 mil dólares. Existe uma clara dispersão dos dados, mas, obviamente, há uma correlação entre a qualidade das instituições daquele país e do PIB per capita daquele país, com algumas exceções, como, por exemplo, Venezuela. Mas lá está o Brasil bem alinhado com a correlação. Significa o quê? Significa que investir em ciência e tecnologia, investir no setor espacial, investir no INPE, reforçar a instituição, reforça-se, sim, a distribuição de renda, o PIB per capita desse país melhora. Então, vamos à nossa análise com base nesses elementos fundamentais. Eu recebo dos meus amigos, meus colegas aqui do INPE, tem um coordenador, colega meu, que eu admiro muito, e nos seus e-mails ele tem uma citação logo abaixo, de William Edward Denning, o inventor do método PCDA e responsável pelo o equivalente ao IBGE dos Estados Unidos, né? O Censo Demográfico Americano. Ele diz, "In God we trust, all the others bring data." Eu vou tentar me ater nessa apresentação que eu faço para os senhores em fatos, dados, para que nós fujamos daquele achismo. Eu acho que o INPE tem que ser assim, eu acho que o INPE tem que ser assado. Eu tenho a minha opinião, todos temos opinião. Nós vivemos no mundo das opiniões, inclusive opiniões na internet. Mas nós vamos tratar de colocar dados aqui. E o primeiro que eu trago é retornando duas das informações anteriores, que falam da revista Veja, publicada antes do homem pisar na Lua. Ele sabe o caminho que leva à Terra rica, grande e independente. E o senhor relator Rodrigo Hollenberg relata, então, na Câmara dos Deputados, na Política Espacial Brasileira, página 28, lá está escrito os pilares, 2. Duas instituições lideram os esforços de pesquisa espacial. INPE e ITA. Nós temos o reconhecimento da intelectualidade do Brasil. A Veja atinge boa parte do pessoal que tem acesso à cultura no país. A Câmara dos Deputados, na Câmara de Altos Estudos, reconhece a importância do setor espacial. Isso é uma força. Some-se a isso o fato de, já em 61, se você ler, vai na página do INPE, você encontra isso daqui lá, a história do INPE. O grupo que fundou o INPE, em 1961, propôs 3, e eu repito, 3 e somente 3 metas. Dotar o país de infraestrutura capaz de realizar trabalho relativo à utilização do espaço. Construir um núcleo técnico e pesquisadores especializados na área. E 3, promover cooperação com outros países. Repito, infraestrutura, núcleo técnico, promover cooperação. Se essa foto à sua esquerda, no canto superior esquerda, não representa a infraestrutura no país, eu não sei o que representa. Eu não digo que é a única, tem muito mais que isso. Nós vamos mostrar aqui as estações de rastreio espalhadas pelo Brasil. Mas nós temos item 1, check.
Item 2, grupos, corpo técnico, 159 doutores e 1.072 print da CAPES, reconhecido 20 melhores instituições de pós-graduação do país. Item 2, check. Não vou falar de todas as cooperações. Vamos nos ater às cooperações vigentes. Hoje, vigentes no INPE são 88 nacionais, 45 internacionais e 5 multilaterais. Some isso e divida pelo número de servidores, incluindo todos, e você terá uma cooperação para cada 10 pessoas. E não são qualquer servidores, não é um corpo técnico qualquer. Nosso corpo técnico é altamente qualificado. LIGO ganha o Prêmio Nobel da Física. INPE participou da detecção de ondas gravitacionais previstas por Einstein. Prêmio Nobel da Física. Isso é uma força. Claro que existem fraquezas, e aqui eu trago a primeira delas. Eu fiz uma análise dos relatórios de gestão 2014 a 2017, que estão publicados no site do INPE. Se você fizer uma análise, você verá que há duas tendências claras. Tenho certeza que é facilmente reproduzível esse dado. A primeira delas, a tendência vermelha, ela fala da nossa redução de RH se os aposentados que têm o legítimo direito à aposentadoria decidirem ficar no INPE até que a lei os permita. E isso leva o INPE a ter metade, 50% da sua força de trabalho em 2023, dados em relação a 2015, quando o estudo começa. Observa que em menos de uma década, o INPE perde 50% da sua força de trabalho. E isso é mais grave ainda se os servidores exercerem o seu legítimo direito, porque trabalharam no INPE, cumpriram suas obrigações. E aí nós temos a tendência em azul. Se todos exercerem o seu direito, a data dos 50% é hoje, senhores. É agora. É nessa época. É durante essa apresentação. 50% da força de trabalho. Isso certamente é uma fraqueza. Não é uma ameaça, porque pode ser revertido. É sim uma ameaça se nós olharmos para a questão de 2020. Olha hoje o quadro instantâneo do INPE. 47% da sua força de pesquisadores pode se aposentar. Isso é quase 50%. E aqui nós vamos falar de TRL1, TRL2. Já vamos explicar o que é TRL para quem não está habituado com isso. 31% de tecnologistas e técnicos podem se aposentar. Isso é 1/3 da força de trabalho, senhores, daqueles que levam TRL 2 e 3 para níveis 4, 5, 6 e aqueles mais qualificados para 7, 8 e 9. E o pior, aqueles que levam TRL do 5 para o 9 são os que mais estão perto da aposentadoria. Se isso não bastasse, veja bem, imagina que essas pessoas resolvem continuar contribuindo com a instituição. Você tem 59% de assistentes de CIT aposentáveis. Você consegue fazer pesquisa, você consegue sair do TRL 1, 2, 3, levar para o 9, mas não consegue comprar um parafuso. Quem vai fazer a RC? Qual é a secretária que vai fazer o memorando para os senhores? Isso é um problema sério. Isso é uma séria ameaça à instituição. Há que se falar no orçamento, não há como deixar de fora. Lembra a proposta de aumento para 2% do PIB na Estratégia Nacional de Pesquisa que os senhores pedem para que a gente nos balizemos por ela? Pois bem, se está acontecendo esse aumento de aplicação do PIB em ciência e tecnologia, o dinheiro não está vindo para cá, porque o orçamento do INPE está ladeira abaixo. Esse é o orçamento do INPE na última década. E preparem-se, o ano que vem vai ser muito pior. No meio de uma grande oportunidade, dados publicados pela OCDE no ano passado, um estudo recente, baseado numa série de estudos que começam, olhe por favor a nota abaixo, de 1972 a 2018, uma compilação de vários estudos, são 77 impactos, e listam à esquerda os principais setores, os efeitos socioeconômicos derivados do investimento em espaço. Entre eles, eu grafo em vermelho, monitoramento ambiental, clima, que já são o que o INPE faz, já são serviços que nós prestamos para a sociedade. E agricultura, senhores.
A agricultura é o maior PIB desse país, o maior contribuidor do PIB desse país. Entre os 10 maiores produtos exportados no ano passado, 4 são grãos e 1 é extração vegetal. Vide Ministério da Economia, no site do Ministério da Economia. Então, esse estudo da agricultura, ele é válido para os países membros da OCDE, não é válido para o Brasil. O impacto na agricultura é muito maior. Imagina se nós monitorássemos o balanço hídrico. O impacto que nós teríamos na economia de água para o país, sem falar na parte energética. Onde o INPE está nesse contexto todo, entre os principais atores? Página 14, Estratégia Nacional. O INPE está aqui, no canto inferior esquerdo, ele é um dos operadores. Então, vamos lá. Nós sabemos que a sociedade, nós vamos usar a revista Veja, reconhece o INPE. Nós sabemos que o Poder Legislativo, Política Nacional, reconhece o INPE. Por que os recursos não chegam? Há que sentar e conversar, senhores. Há que nós nos unamos em torno de um bem comum, um bem do Instituto, e buscarmos esses recursos por diversas formas. Como, por exemplo, uma proposta de reestruturação do INPE. Não vou me furtar a falar da reestruturação. Já em 2016, se vocês olharem no canto inferior direito, vocês verão São José dos Campos, 13 de abril de 2016. Essa é a data quando eu tive o prazer de conhecer o Dr. Galvão, concorrer com ele, com outros tantos pessoas ilustres que se apresentaram para ajudar o INPE nos últimos 4 anos. O Dr. Galvão foi escolhido pelo comitê à época e eu o parabenizo e louvo por isso. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ser alçado a gerente, coordenador geral da ciência espacial, da ciência espacial e atmosférica. Naquela época eu já dizia, o INPE tem 14 coordenações, 22 divisões de laboratórios, 22 setores de serviço, 3 centros regionais e mais toda a infraestrutura. E eu propunha, se vocês forem no meu canal no YouTube em 2016, está lá. Eu fiz um estudo do que é a NASA na época, o que era a NOAA à época, e a estrutura que a Fundação Getúlio Vargas propõe como gestão. E propus a reorganização do INPE. Nessa análise de benchmarking que eu fiz, estava lá a proposta. CEA, Coordenação Espacial e Engenharia seriam equivalente à NASA, as áreas ambientais do INPE seriam equivalente à NOAA e que seria necessária uma gestão. E observem essa seta cruzando tudo, uma coordenação geral de projetos e programas, é o que eu propunha. E o que o ministro vem a público dizer, há 2 semanas atrás, o que o ministro mostrou foi isso. Exatamente isso que os senhores estão vendo nesse momento é o que está sendo executado no INPE, depois de uma discussão que começou em agosto do ano passado e passou por vários comitês. Aqui na CEA foi bastante discutido dentro do comitê de área. Não é muito diferente do que eu propunha, não posso me opor a essa reestruturação, não. Por quê? Porque estão preservadas, a engenharia e a ciência estão aqui, a NASA, ciência espacial está aqui, a NOAA, foi criada uma coordenação de vice-direção, Fundação Getúlio Vargas, foi criada uma coordenação de gestão de projetos de inovação e tecnologia, está aqui. O que há de diferente? Nessa discussão surgiu a necessidade de criar uma coordenação de infraestrutura, que agrega aqueles localidades que estão, aquelas subestruturas que estão abaixo, listadas ali. E a pós-graduação, que eu entendia como permeando todas as estruturas, foi alçada ao nível de coordenação, onde estão organizados os cursos, a extensão, a capacitação e a biblioteca. Uma pequena diferença em relação à minha proposta de 2016. Eu entendo a aflição de todos os servidores, eu me solidarizo, eu sou um servidor, eu também estou aflito junto com as mudanças. Eu comungo da aflição. Mas mudanças não são exceção no INPE. Um estudo de 2010, publicado pela doutora Virginia Alves, está lá, verifiquem na biblioteca. Ela lista 20 maneiras distintas que o INPE se organizou nos últimos... Qual é a idade do INPE? 59 anos. Vamos botar 60. Em 60 anos, o INPE se organizou de 20 maneiras distintas. Praticamente uma maneira a cada 3 anos. Tem mais maneiras de gerir o INPE do que diretores. Então, a angústia é absolutamente compreensível, eu me solidarizo, é natural. Mas nós precisamos superar isso, por quê? Porque a queda no orçamento é inevitável, a queda no número de servidores é inevitável, e é evidente, eu mostrei fatos aqui. Há que se tratar isso. O que não muda no INPE?
O que parece não mudar é o modelo jurídico. O decreto 5.862 de 2006 diz que o INPE é a unidade do MCT, localizado nessa figura à esquerda aqui, nas unidades de pesquisa, no segundo tópico, de baixo para cima. E, portanto, não possui personalidade jurídica própria. E, portanto, não possui capacidade de contrair deveres e ser titular de direitos. Pois eu proponho uma alteração, senhores. Eu não quero, parênteses, não tenho vocação para ditadores, senhores. Não quero ser o dono da verdade. Mas nós precisamos honestamente sentar, todos players, internos e externos, e conversar e convergir. A minha proposta sempre foi muito clara. No meu ponto de vista, o INPE precisa ser uma autarquia especial. Quando aposenta-se, a vaga fica no INPE e, dando autorização pelo Ministério, a vaga é nossa novamente. Em termos de parceria, em estabelecimento de convênios, há ampla autonomia jurídica e operacional. Em termos de cooperação, gestão, captação de recursos, claro, estamos sujeitos à inclusão no orçamento da gestão, Orçamento Geral da União, mas nós temos uma fundação vinculada, a FUNCAT, com apoio da Controladoria Jurídica da União, com apoio da CJU, da Consultoria Jurídica da União. Nós podemos construir um acordo juridicamente perfeito com a nossa fundação de apoio e, sim, oferecermos serviços debaixo da Lei de Inovação, específicos para aqueles itens que estão serviços prestados. E essa fundação, então, captaria os recursos necessários para a execução desse serviço, que atende não só a pesquisa, e o INPE é uma instituição de pesquisa, atende a indústria. Nós podemos celebrar contatos? Sim. De compra? Depende da Lei 866. Venda? Depende. Limitada venda de bens e serviços. Eu sei que há pessoas que estão a favor de transformar o INPE numa organização social. Eu, particularmente, não acredito nisso. Há outros que preferem que o INPE continue como administração direta. Mas isso não nos impede de sentar e conversar. O que eu proponho é isso, só isso. Uma conversa franca e que envolva o Ministério. E se todos forem convencidos, há que se sentar e mudar isso. Vamos falar de ações, então. Como fazer, Clésio? Alinhado com o MCTI. Nós somos uma unidade do MCTI. E se vocês olharem lá na página 20 dos manuais do grupo de GP3, de gestão do MCT, está lá, eles propõem um diagrama. Por favor, é meio complexo, mas olhem aqui, são 4 hemisférios do caos, do complexo, do complicado e do óbvio. Esse diagrama, ele é separado pelas linhas pretas centrais. Esse diagrama, ele sai do TRL1 para o TRL9, ele tem uma combinação do que é chamado Cinefin, diagrama Cinefin, com o desenvolvimento tecnológico, o nível de prontidão tecnológica dos nossos aparatos. Onde o caos trata da pesquisa básica, aquilo que é da lei da natureza, sendo gerado conhecimento, a lei levando ao TRL1. E aí vamos do TRL1 para o TRL2, na bancada, chegando ao nível 5 do complexo, entrando já no complicado, e nós vamos chegando do complicado do 6 ao 8, caindo no 9. O 9 é o mais alto, e vocês vão olhar no diagrama, no canto inferior esquerdo, a relação desse diagrama com os processos de gestão associados. Quando você chega no TRL 8 e 9, você já usa o método Waterfall. Waterfall é natureza seguindo o seu curso. Basicamente, você usa o método mais óbvio, as melhores práticas do PMO, PMI e PMBOK. Por que eu trouxe isso? Para fazer a relação com o nível de prontidão tecnológica. Níveis 1, 2, 3 estão associados com pesquisa. 3, 4, 5 e 6 com desenvolvimento. 7, 8 e 9, na minha visão, para a indústria. O INPE precisa chamar a indústria para dentro de si, precisa criar, fomentar a indústria nacional. E, no meu entendimento, itens 1 e 2, 3 trata de bancada protótipo. Já no item 5, veja que nós estamos tratando de nanosatélite. Para mim, o azul escuro já trata da indústria. Então, a indústria pode ser convidada a participar de desenvolvimentos de nanosatélite no INPE. Depois, um grupo de pequenos satélites e grandes satélites, saindo do INPE, interagindo com a indústria. Como, Clésio? Vamos detalhar mais isso.
A parte de baixo, como sempre fez, pesquisa de bancada, o Brasil, o governo precisa arcar com a responsabilidade de fazer investimento em pesquisa e levar o nível de readiness, o nível de resiliência tecnológica, de prontidão tecnológica, para os níveis mais elevados, para que a indústria se capacite. Parece visionário, parece maluco, parece, mas eu não estou querendo aqui cravar nenhum número. Eu não quero que seja um CubeSat a cada 6 meses, eu quero sentar e discutir com os senhores. Mas a minha proposta, essencialmente, é essa, que se crie um fluxo de satélites contínuos, que começa com os nanosatélites, passa pelos pequenos satélites e chega nos grandes ciclos. O grande ciclo nós vamos tratar a parte no final dessa apresentação. Mas veja, os pequenos satélites, o primeiro satélite podia sair por essas barrinhas que estão representadas aqui, logo ao lado de onde está escrito nanosatélite. Você começa o primeiro, contrata uma indústria, faz um spin-off, começa a aumentar o readiness dos nossos sensores, faz o teste, e já na medida que você está começando a terminar a infraestrutura, a equipe de infraestrutura já passa para o segundo, enquanto a equipe de carga útil já começa a trabalhar naquele satélite. Há que se discutir um satélite a cada 3, 4, 5 anos. E sim, importante ciclo de grandes satélites. Como, senhores? Com ETEC. Na ETEC nós contratamos o esforço e não mais o resultado. O INPE tira a faca do pescoço da indústria e deixa de dizer, olha, nesse contrato, se você não cumprir, você vai ter uma multa. Não. O que eu quero? Eu quero trazer a indústria para dentro dos portões do INPE e dizer, vem, meu amigo, vamos sentar junto. Como que você cresce, dando melhor emprego para os seus funcionários, melhor qualidade de serviço para a população brasileira, melhorando o nosso parque industrial, mas também benéfico para a instituição, ajudando a gente a subir no nível de readiness, nível de prontidão tecnológica, e com isso melhorando o INPE. E lembra daquele gráfico? Melhorando a instituição, melhorando o PIB per capita. Evitando esta região achurada. Nós temos que parar de fazer altos investimentos com TRL baixo. Isso é arriscado, temerário e a zona pior que existe, porque se der errado, o prejuízo é enorme. Por isso que é importante uma grande quantidade de pequenos satélites para levar o readiness, fazendo com que intermediários médios sejam lançados na sequência e levando a indústria a fazer, principalmente, todo o ciclo do satélite grande. Claro que os primeiros, os TRLs intermediários, os primeiros vão flertar um pouco com aquela zona achurada. E o INPE andou flertando muito com essa zona achurada. Qual a estratégia, Clésio? Meus amigos, desde 2004 já existe teoria que diz que estratégia é commodity. Eu não estou dizendo aqui que não há que não ter estratégia. É loucura sair numa aventura sem uma estratégia. Há que se ter uma boa estratégia. Mas estratégia é commodity. E nós temos que estar alinhados com o MCT e podemos pedir ajuda para o CGEE, por exemplo. O fato é, a conjuntura, vejam o item 8, sempre vai ser complicada, sempre vai ser difícil. Desde 22 anos que eu estou no INPE, eu nunca vejo dizer que a coisa está fácil. Qual a diferença? A diferença entre o sucesso e o fracasso reside na habilidade de executar. E é por isso que o INPE é uma instituição de sucesso, porque o INPE cumpre suas missões nas piores adversidades. Mas existe o meio do caminho. E nós vamos falar da infraestrutura. Precisamos concluir a expansão do LIT. A área 2 da expansão precisa ser concluída. E nós precisamos fazer a expansão 3. Mas o LIT não faz satélite, Clésio? Para quê? Por que fazer a expansão do LIT? Sim, o LIT faz. Lembra das pessoas do CPTEC? O INPE também tem, o LIT também tem pessoas qualificadas. E ele faz CubeSat, NanoSat, MicroSat, satélites médios, satélites até 2 toneladas. Mas ele não faz satélite de telecomunicações. Não faz satélites de observação da Terra. E não faz satélites ópticos meteorológicos. Talvez não pela competência, por não ter as condições técnicas. Mas existe mercado? Claro que existe, meus amigos. O Brasil é um dos maiores, letra A, é um dos maiores usuários de satélites geoestacionários de telecomunicações do mundo. São 8 operadoras de satélites operando 25 satélites, segundo a Anatel. Não estou dizendo isso ao vento.
São 2 satélites por ano a reposição, a renovação da frota, 2 satélites por ano, são 25 satélites operados. E isso é feito a uso das nossas spots, o uso do nosso direito adquirido aquele spot, é feito sem nenhuma contrapartida. E há necessidade, claro que há a VID e SGDC. O que precisa, Clésio? Precisa concluir a expansão do LIT, precisa ter as competências, construir capacidade e competência no país. Só isso? Não. Eu já falei, o INPE é uma complexidade, não é um INPE, são vários INPEs dentro do INPE. É uma multitude de instituições aqui dentro. O super, o INPE tem super? Sim, tem super, mas tem mais do que isso, tem pessoas. Nunca devemos perder de vista o componente humano. E aqui eu faço uma reverência ao nosso pesquisador Saulo Freitas, que recebeu o prêmio da NASA em reconhecimento do seu trabalho. Então, com gente qualificada, como nós temos, e com as condições, nós conseguimos melhorar a previsão do tempo. Observe esse gráfico que vai no eixo horizontal de 1981 a 2017, no eixo vertical de 30% a 100%. Claro, 100% é um pouco de pretensão, mas vamos lá. Nos anos 80, nós saímos da previsão de 3 dias. Abaixo de 90%, estamos perto de 98% de precisão. E a precisão de 7 dias, a linha verde, chega perto, já passou e chega perto dos 80%. Como? Com gente qualificada e com um supercomputador. Que não serve só o INPE. Ele serve o INEMET, a Diretoria de Hidrografia, Navegação da Marinha do Brasil, o Controle de Tráfego Aéreo, da Aeronáutica, e apoia a Rede Clima, a Rede FAPESP de Mudança Climática e o CEMADEM. Abre aspas. O INPE salva vidas. Sim, senhores, isso não foi dito por mim, foi dito por um dos ex-diretores do INPE, quando citou a relação CPTEC-CEMADEM, em última análise, INPE-CEMADEM. Nós podemos melhorar isso? Podemos, eu vou falar no final como salvar mais vidas. Qual o problema, Clécio? O problema é que o Cray XE6 atingiu o end of life em 2015. Ele atingiu o end of sale em 2017. O que significa isso, Clécio? Significa que o custo de manutenção começou a ficar exorbitante por causa da obsolescência. E mais, por causa do end of sale, mesmo que nós tenhamos dinheiro, mesmo que o país dispusesse de dinheiro e nós quisermos investir numa máquina obsoleta, o preço de uma máquina nova, poderíamos não conseguir por causa da falta de peça. O que você está dizendo, Clésio? Eu estou dizendo que o Brasil pode ficar sem previsão numérica do tempo. Parte do Tupã já não está mais funcionando. Me corrijam se eu estiver errado. Mas eu tenho quase certeza de que já foi desligada a parte do Tupã. E a alternativa, meu amigo? A alternativa são 25 milhões para os hacks de processamento auxiliar denominados XC30. XC50. Se nós instalarmos esses 2 hacks nos mesmos mods que foi feito em 2008 para fazer um upgrade no Tupã, desliga o Tupã e substitui por esses 2 hacks XC30, 25 milhões. O estudo revela 25 milhões. Nós aumentaríamos para 1,4 teraflops de processamento distribuídos em 14.700 núcleos de processamento, tendo um total de 5,3 petabytes de armazenamento. E o mais importante, com o mínimo de impacto nas instalações. Como assim? Nós não estamos falando da compra do super? Sim, mas comprar um supercomputador não é comprar um desktop. A proposta definitiva passa por 150 milhões. 120 para a compra da máquina e 30 milhões para a infraestrutura em torno. Quando você compra uma máquina desse porte, você tem que comprar junto toda a infraestrutura civil que vai abrigar ela. Se é refrigerado a ar ou a água, ventilação forçada, é impossível. Água reutilizada. Como liberar água sem dessalinizada? Reuso, energia, no break, estabilização. São 30 milhões para a infraestrutura. Minha proposta imediata, 20 milhões. Isso dá uma sobrevida para a nossa previsão numérica de pelo menos uns 3, 4, 5 anos. Até que o país saia da crise que ele vai entrar, e todo mundo está, não é culpa do nosso país. E nós tenhamos fôlego para comprar um supercomputador lá na frente. Não só isso, nós temos a estrutura de rastreio de controle. Nós sabemos que a nossa estrutura em Cuiabá é o centro geodésico da América Latina, ela rastreia quase todos os nossos satélites. O problema é que, vejam isso, está recheada de antenas de telefonia em torno dela. Essa anteninha vermelha, essa bolinha vermelha aqui, é o INPE. Todas esses amarelos são
Antenas de telefonia. A solução, mover para o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, a ser disponibilizado pelo Instituto Chico Mendes. O investimento, 40 milhões, 20 milhões na antenas e 20 milhões em infraestrutura. É urgente que nós acessamos esse parque e façamos esse upgrade, sob pena de ficarmos muito comprometidos no nosso rastreio. Só isso, não, tem mais. Demanda da MCTI, a gente sabe, isso já é notório. O MCTI gostaria de um BIG, isso foi falado pelo ministro na audiência pública, na coletiva que ele deu, onde agrega, essencialmente, armazenamento e disseminação de dados espaciais do governo federal, que agrega dados meteorológicos, imagens e informações sobre desmatamento, queimadas e oceano. Quais as vantagens? Otimização de gastos, recursos públicos, você concentraria todos os gastos das imagens feitas pelo INPE, o INPE distribui para o governo federal. Concentração de recursos humanos. Lembra que eu falei que o recurso humano está caindo, seja com ou sem aposentadoria, com os aposentados querendo ficar trabalhando aqui ou não. Alta disponibilidade e, eventualmente, nós chegaríamos a incluir outros dados que, além daqueles originalmente planejados, o que dá suporte à pesquisa, desenvolvimento e operação. E vamos chegar nos grandes ciclos, estamos nos aproximando do final. Nos grandes ciclos de satélite, nós sabemos que a maior parte dos satélites, 35%, são de uso comercial das comunicações, 19% observação da Terra, isso aqui é uma publicação recente, 2016. Em termos de observação da Terra, nós temos o Ciber 4A, estão no ar, 4 e 4A, estão no ar agora, e devem entrar, o Ciber 4A deve entrar em operação em breve. Acho que já saiu do comissionamento, se não me engano. Em termos de comunicação, o Brasil tem o SGDC. Por que não começarmos a discutirmos um outro satélite? Nós precisamos começar a discutir. Eu não estou dizendo que nós temos que investir. Eu sei da crise que se aproxima, eu sei das limitações orçamentárias e de pessoal que nós temos. Mas isso não nos exime de pensar e planejar. Quem estiver pronto no futuro levará a vantagem. E é isso que eu proponho. Por que não fazer parceria? A NOAA tem uma missão GOES recorrente. Por que não fazer parceria com eles e começar a desenvolver parte do GOES aqui no Brasil? Até que nós chegamos ao ponto de ter o nosso satélite meteorológico. Por que não? Além disso, poderíamos levar a cabo cargas úteis, a reboque, observação solar, clima espacial, que é a nova vedete, e pode gerar problemas bilionários para o país, se não forem levados em consideração, especialmente para o tráfego aéreo e posicionamento, e na agricultura de precisão, que eu não tive tempo de citar aqui. Os parceiros seriam N, internos ao INPE, listados nessa lista com o título em azul, e externos ao INPE, listados nessa lista com o título em verde. Eu não quero aqui dizer que todos estão aqui. Por favor, se você não está aqui, não se enxerga nessa lista, não se ofenda, eu coloquei alguns de cabeça, de memória. Mas há, sim, que se discute isso. E eu coloquei propositadamente as universidades, porque quem leu o meu plano está lá. O Ministério da Educação pode contribuir com a ciência e tecnologia, e nós podemos contribuir com o Ministério da Educação. Nós precisamos nos aproximar das universidades e aumentar o readiness de 1 para 2 para 3, até o 5, você chega com o CubeSat. Obviamente, com a participação da indústria. Lembra, lá atrás eu falei, encomenda tecnológica, desse modo. Fomentar a produção do subsistema do satélite GEO de comunicação, ou do GOES, ou do nosso, pela nossa indústria. Eventualmente, lembra, quem esteve presente na cerimônia de aniversário do INPE viu os ex-diretores dizendo: a NASA declarou que não quer ter uma estação espacial, ela quer ser usuária de uma estação espacial. Então, por que a NOAA tem que ter um satélite? Ela não pode ser usuária desse satélite? E nós não podemos ser os fornecedores? E naquele gráfico que eu mostrei com a área achurada, evitando aquela área achurada, por que não fazer aquela série de CubeSats e passar para pequenos satélites, levando a um satélite geoestacionário? Olha o benefício, a quantidade de satélites intermediários, científicos, observação da Terra, o uso da PMM e muito mais. Qualificando pequenas, médias e dando serviço para as grandes indústrias. Nós já temos parte do sistema, não temos todos, é óbvio, parte de rastreio já está bem estabelecida, temos uma antena de 14,2 metros de diâmetro em Eusébio, precisa fazer upgrade, é óbvio, e também preciso concluir a expansão do LIT. Em conclusão, há
necessidade de sentarmos e conversarmos. Sim, tem que fazer. Sim, vou fazer. Mas com a participação de todos. Naquela estrutura que eu propus lá atrás, e principalmente se adotarmos um modelo de autarquia, há que se criar os comitês de área. Há que sentar e discutir internamente, não em breeding, precisa ser chamado, DCTA, a Agência Espacial Brasileira, o próprio sindicato ser ouvido, todos os players, a Sociedade Brasileira de Progresso, todos, vamos ouvir, conversar e traçar um plano para o INPE. E antes de concluir, ou seja, no meu ponto de vista, pedras fundamentais, discutir o modelo institucional, concluir a reestruturação, discutir o modelo institucional que vai levar um benefício da execução, uma retenção das vagas quando algum funcionário quiser se aposentar. E existe o potencial de melhorar o orçamento, inclusive vendendo serviço de rastreio e controle, assim como o LIT faz. E nós precisamos começar a discutir o escopo da missão GEL. Talvez não para agora, mas para os próximos 4, 5, porque se não começar agora, nunca vai estar pronto. Há que se começar um dia para que se concluir qualquer outro dia. E antes de concluir, eu preciso falar de uma informação bastante preocupante para o ano que vem. Eu já estou concluindo, estou no meu último slide. E queria falar, nesse último slide, do orçamento. Nós recebemos, se vocês olharem essa linha horizontal, essas linhas horizontais verdes, estão aqui onde está a coluna proposta. É a proposta que o INPE fez, através do seu corpo técnico, para o MCTI, lá na ponta esquerda, e a AEB, pedindo aumento de 103%, para 103% no caso do MCTI, e para 122%, 123% no caso da AEB. E o que recebemos foi um corte do MCTI em 14%. Nada surpreendente. O MCTI não cortou o INPE, e só o INPE. O MCTI cortou todas as unidades de pesquisa em 14%. É óbvio. Possivelmente a arrecadação deve cair e nós não vamos ter o recurso que teremos esse ano no ano que vem. Absolutamente natural, compreensível, é um momento, não é a realidade permanente. Nós vamos estar assim, não estaremos assim para sempre. Basta sermos resilientes, como sempre formos, e venceremos. O problema é que a Agência Espacial Brasileira, aquela que em 2005, com aquele fax, assumiu 80% da gestão do orçamento do INPE, decidiu unilateralmente que não vai repassar ao INPE parte do orçamento. E o corte que ela impôs é da ordem de 50%, grafado em vermelho nesse gráfico. Mas não terminou. Desses 50%, 25% é para pagar dívidas do lançamento do Cibers, que já ocorreu, o Cibers já está no ar e está saindo do comissionamento. Então, só 25% do total de 100%, ou seja, metade do que está aí na tela, é para investimento de fato. Para quem não entendeu, se o INPE era desse tamanho em 2020, com essa participação orçamentária, AEB e INPE, o INPE será assim em 2021, na qual a AEB se apequena. E eu queria finalizar agradecendo a 2 teimosos que têm pautado a minha carreira, Santos Dumont e o nosso eterno diretor, Fernando de Mendonça. Eu costumo dizer para os meus estudantes, e eu termino aqui, não olhei os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Não como uma citação religiosa, mas desse modo. Não olhei os vossos defeitos, mas a qualidade que move a nossa instituição. Sim, nós temos diferenças. É natural, somos seres humanos. Sim, há diferenças internas e externas. Mas, por favor, o Brasil é maior que todos nós. O INPE é mais importante que qualquer candidato à direção. E antes de encerrar, eu me coloco à disposição para que essa apresentação seja entregue para qualquer um dos candidatos. Eu queria fazer um agradecimento ao Comitê de Busca, que me permitiu chegar até aqui. E se não for eu o escolhido, já estou profundamente agradecido pelos senhores terem me proporcionado essa oportunidade.
de conversar com a comunidade e expor as minhas ideias. Na última vez que eu fiz isso, o INPE passou por uma reforma. Quero me colocar à disposição do próximo diretor para que, se ele precisar, estou à sua disposição. O INPE precisa disso. E o ano que vem vai ser muito difícil. Muito obrigado. Valeu, Clésio. Muito obrigado pela sua apresentação, tá? Bom, a gente agora tem uma reunião com você, tá? Na semana que vem, na quarta-feira, dia 12, né? Às 15h30, tá bom? Obrigado. Aí uma parte reservada, é só você e o comitê, tá bom, Nego? É um prazer. E obrigado Valeu, mais uma vez Clésio. pela oportunidade. A gente agradece. Uma boa tarde, hein? Até logo, cara.